Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, na classe dos adultos. Estamos estudando os ataques contra a Igreja de Cristo. E nós estamos já hoje indo para a lição de número 5, que vai ser ministrada em sala de aula no dia 31 de julho, último dia desse mês. O título da lição é A Sutileza do Materialismo e do Ateísmo. Então nós vamos ver aqui dois inimigos, digamos assim, da fé cristã, que é o materialismo e o ateísmo. O texto áureo da nossa aula de hoje está em Romanos, capítulo 1, versículo 20, diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, dizendo de Deus, né? Porque as coisas invisíveis de Deus, o eterno poder de Deus e a divindade de Deus se entendem claramente pelas coisas criadas. A verdade prática diz: e tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Então aqui nós já temos a origem, né? Nós vamos ver a origem, mas já adiantando, nós já temos a origem do materialismo e do ateísmo, que é o pecado, né? A cegueira do ser humano para com as verdades divinas leva ao materialismo e ao ateísmo. É muito importante também que você leia a leitura bíblica em classe, que está em Romanos capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 23. É muito importante que você faça essa leitura, tá bom? Se você ainda não fez, dá uma seguradinha no vídeo e faça a sua leitura para que você tenha uma compreensão melhor do que vai ser tratado na lição. A lição, nesta oportunidade, ela tem 4 pontos, né? É uma característica, pelo menos nesse trimestre, do pastor José Gonçalves. Algumas lições têm 3 pontos e algumas têm 4 pontos. Então, o primeiro ponto dessa lição, nós vamos aprender compreendendo o materialismo e o ateísmo. Nós vamos ver o que é, né, as definições de ateísmo e materialismo. No segundo ponto, nós vamos ver as raízes do materialismo e do ateísmo. Vamos ver aí a origem, né, como nós já vimos, mas nós vamos citar também aqui algumas pessoas, principalmente Karl Marx, né, que é o homem que deu notoriedade ao materialismo, apesar que não foi ele que criou esta ideia, mas ele é o mais conhecido, mais falado na questão de materialismo e ateísmo. E no ponto 3 nós vamos ver pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. Vamos ver a negação da existência de Deus, né? E a negação de que o homem é um ser singular. Vamos ver que o materialismo diz que o homem é uma evolução, né? E não é alguém criado especificamente por Deus com exclusividade. E por fim nós vamos ver respondendo o materialismo e o ateísmo. Então nós vamos ver aqui respostas bíblicas para o ateísmo e o materialismo, ok? Mas antes de entrarmos propriamente na lição, eu gostaria que você, se você não for inscrito, né, que se você
puder me ajudar inscrevendo-se aí no nosso canal. Já passamos aí a meta de 1.000 inscritos, né? Vamos agora para 2.000 e assim por diante. Mas eu preciso da sua ajuda, inscrevendo-se no meu canal e também acionando o sininho das notificações, tá bom? Que você possa assistir o vídeo até o final, porque isso é muito importante. Deixar o like se você gostar, logicamente, né? Deixar um comentário, porque o comentário ajuda muito no engajamento do vídeo, tá bom? E compartilhar este vídeo nas suas redes sociais para nos ajudar. Se você puder fazer isso, eu vou ficar muito feliz e Deus vai te abençoar por essa atitude. Então vamos lá para o primeiro ponto, né? O primeiro ponto é compreendendo o materialismo e o ateísmo. Então, o subtópico 1 aí diz assim, o materialismo. Então, o que é o materialismo? Em linhas bem gerais, né? Porque esse é um assunto muito complexo, muito grande, muito extenso. Em linhas gerais, o materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Tá? Então, nesse aspecto, o materialismo nega o mundo espiritual e tudo que diz respeito à espiritualidade. O que o materialismo prega? Só existe matéria. Então, aquilo que pode ser comprovado materialmente é a única coisa que você deve crer, digamos assim, né? Porque o materialismo e fé não andam juntos, mas só uma palavra para você entender, né? Se é matéria, é crível. Se não é matéria, não tem base para acreditarmos que aquilo ali existe. Então, o materialismo, ele nega tudo que diz respeito à espiritualidade. Aí, no caso, Deus, anjos, salvação, vida após morte, tudo que está vinculado à espiritualidade é negado pelo materialismo. Tá? Então, segundo os materialistas, né, a religião existe em função de uma verdade revelada que se encontra fora do domínio da matéria. Então, por isso que o materialismo nega a religião. Por quê? Porque a religião, segundo eles, existe de uma verdade revelada, né? Ou seja, não material. E esta verdade revelada, ela está fora do domínio da matéria. Então, ela não pode ser real. Então, nenhuma religião para os materialistas é algo real. Por quê? Porque é algo que está fora do domínio da matéria. Você nota que o materialismo é mesmo, o próprio nome já diz, voltado para o material. Então, tudo aquilo que está fora da esfera material, você não pode acreditar naquilo, né? Porque você não está vendo e você não pode provar materialmente que aquilo existe, digamos assim. Então, o materialismo nega toda realidade fora da matéria. Tá? Então, nós temos aí também o ponto 2, subtópico 2, que é o ateísmo. Os dois andam juntos, né? Porque se o materialismo acredita só na matéria, e Deus não é matéria, Deus é espírito, segundo João capítulo 4, né? Jesus fala para aquela mulher samaritana, né? Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo a de um Deus pessoal, conforme revelado na Bíblia. Então, o ateísmo, ele ensina que Deus não existe. Por quê? Porque Deus não é matéria. Não sendo matéria, volto a dizer, né? O ateísmo e o materialismo andam sempre juntos, né? São duas ferramentas de Satanás que sempre trabalham juntas para afastar a humanidade do verdadeiro Deus.
Então, ambos, né, o ateísmo e o materialismo, negam a realidade espiritual e afirmam que a matéria é a única coisa existente possível. Então, por isso que o materialista, ele é ateu, né? E o ateu é materialista, porque eles ambos não creem na realidade espiritual. E Deus está, apesar de que o texto bíblico, aí a leitura bíblica diz que tudo o que de Deus se pode conhecer foi manifesto na criação, nós não podemos ver Deus, né? Então nós não podemos provar Deus fisicamente, a pessoa de Deus. Então, para o materialismo e o ateísmo é a verdade absoluta. Se Deus não pode ser tocado, não é matéria, ele não existe. Ok? Então, uma definição aqui bem rápida de materialismo e ateísmo. Se você tem algum comentário, deixa aqui nos comentários que nós vamos interagir aí com você. Então, vamos lá para o ponto 2. Raízes do materialismo e do ateísmo. Quando falamos de materialismo, geralmente nos vem à memória Karl Marx, né? Mas Karl Marx aparece só no século XIX, né? 1818 ali. Então, o que acontece? Na verdade, a ideia de materialismo remonta aos filósofos gregos, né? Os estoicos, né? Lucrécio, Epicuro, Demócrito e muitos outros que falaram sobre materialismo. Então, o materialismo não é originário de Karl Marx. Nós vamos ver aqui que ele era originário do pecado, né? Mas assim, falando de pessoas, de filósofos que falaram sobre o materialismo, então não foi Karl Marx que foi o inventor do materialismo, né? Então já os filósofos gregos, né? Eles já falavam sobre materialismo. No ano de 1702, esse termo, né, materialismo, foi usado por um filósofo, né? Um filósofo chamado Gottfried Leibniz. Gottfried Leibniz, em 1702, já usou esse termo, né? Depois, Lamartine, em 1748, também usou, escreveu, foi considerado pioneiro, né, de escrita sobre materialismo. Leibniz usou o termo materialismo em 1702, mas quem escreveu primeiramente, o pioneiro, né, escrevendo sobre o materialismo, foi Lamartine em 1748. Tá? Depois, logicamente, em 1818, nasce Karl Marx e ali ele vai se tornando adulto e começa a escrever sobre o materialismo, né? E o que chama atenção em Marx é o pensamento do materialismo histórico, né? Marx analisava a sociedade, via desigualdades sociais, né, entre a burguesia e o proletariado, e aí ele começa a estudar esse materialismo e criar, né, alternativas, pelo menos teóricas, né? Marx escreveu grandes obras, uma delas é o Capital e também o Manifesto Comunista, né? A essência dos seus escritos, né? Então Marx ele tinha algumas ideias materialistas, né? Então o que Marx pensava na luta de classes, porque ele via o proletariado sendo subjugado pela burguesia, então ele pregava a ditadura do proletariado, que o proletariado teria que se revoltar contra a burguesia e nesse processo, a longo prazo, se instauraria o socialismo e depois o comunismo, né? Então Marx pregava a abolição da
propriedade privada, o Estado, né, na ideia de Marx, teria que ser o dono de tudo. Marx dizia que tudo é material, não existe nada espiritual, que a religião é o ópio do povo, né, divide as pessoas, e que o comunismo devia ser alcançado pela ditadura do proletariado. Então, as ideias de Marx, muitas pessoas defendem Marx, né? Mas se você for estudar realmente as ideias de Marx, procurar na fonte, você vai ver que ele tinha ideias totalmente antirreligiosas, né? Antifamília e assim por diante. Mas aqui nós falamos de uma origem, né, bem sucinta, uma origem histórica, né? Mas as raízes do ateísmo estão no pecado, né? Que é o primeiro subtópico, que é a consequência do pecado. Então, biblicamente, o ateísmo é uma consequência da queda. O não crer em Deus e o materialismo é fruto de um coração endurecido pelo pecado, né? Que é a causa de todo o mal que há na vida do homem. Então, qual é a origem principal do materialismo e do ateísmo? Nós falamos algumas origens históricas, né? Mas qual é a origem principal? O pecado. Tá? Pecado. E aí no subtópico 2, o pecado leva à cegueira espiritual, né? Então, o pecado é a causa primária da incredulidade humana e, consequentemente, a fonte do materialismo e do ateísmo. Qual é a fonte, então? O pecado. E o diabo, a Bíblia diz que o Deus desse século, lá em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, como que o diabo trabalha? Ele trabalha no coração, cegando a realidade espiritual do pecador. Ele não deixa o pecador entender que existe um Deus e que existe um ser acima de tudo que é Deus, que existe a salvação. Então ele está cego completamente. Bom? Então esse segundo ponto, quais são as raízes, né? A raiz principal do materialismo e do ateísmo é o pecado, a queda do homem. E aí vimos aí alguns pensadores historicamente, e o mais expoente deles seria Karl Marx, né? Que falou muito sobre a questão do materialismo histórico. Ele tinha um método, né, dialético de pesquisa, e mais suas pesquisas sociológicas levaram somente a conclusões erradas, conclusões antibíblicas. Então vamos para o ponto 3, se você tem algum comentário aí nesse ponto, né, ainda nesse ponto aqui, pode deixar aí nos comentários que nós vamos interagir com você. Então vamos aí para os pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. Nós temos aqui pelo menos dois, né? Primeiro, a negação da existência de Deus. Então, é um pressuposto materialista e ateísta. Deus não existe. Por quê? Porque a matéria é a única realidade possível. Então, se Deus não é matéria, ele não é uma realidade possível. Aí, por isso, Deus não existe, ok? Esse não tem muito o que falar aqui, mas em linhas gerais, o primeiro pressuposto do materialismo e do ateísmo é a não existência de Deus. Por que a não existência de Deus na mente deles? É o que eu já disse, porque Deus não é matéria. E a matéria é a única realidade possível, ok? Depois nós temos aí no subtópico 2 a negação de que o homem é um ser singular. O homem é um ser singular, né? Eles negam isso. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Bom, Deus criou o homem à sua imagem
e semelhança. Mas para o materialismo e para o ateísmo, o homem, ele é um produto da cadeia evolutiva. Então, a teoria, porque não passa de uma teoria, né, porque nunca foi provado isso, não passa de uma teoria, a teoria da evolução diz que o homem evoluiu do macaco. E quando dizem que o homem evoluiu do macaco, é porque o homem é como todo animal, na visão materialista e ateísta, né? Mas a Bíblia diz que o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele é um ser especial, né? Criado à imagem e semelhança de Deus. Ele não é fruto da evolução. Então, esses dois pressupostos, né? Que Deus não existe, Deus, ele não é matéria, e a única realidade possível é a matéria, segundo os materialistas, então Deus não existe. E o segundo pressuposto, que o homem é um ser singular, né? O homem, para eles, o homem, ele morreu, acabou, ele é matéria, e ele tem que viver em função da matéria, né? Em função de comer, de vestir, de coisas materiais, e ele não tem uma realidade espiritual. Mas a Bíblia diz que o homem é espírito, alma e corpo, um homem completo. E essa ideia de que morreu, acabou é totalmente materialista, ateísta e antibíblica. Ok? Se você tem alguma pergunta aqui nesse ponto, aproveita, deixa aqui nos comentários, porque o seu comentário ajuda muito no engajamento do vídeo, tá bom? Se você não deixou o joinha ainda, já deixa o seu joinha aí para nos ajudar. Então vamos para o último ponto, né, o quarto ponto, respondendo ao materialismo e ao ateísmo. Então, qualquer resposta ao materialismo e o ateísmo e a seus derivados, como o neo-ateísmo, né, precisa partir das Escrituras. Só fazendo uma observaçãozinha aqui sobre o neo-ateísmo, né? Essa palavra, essa ideia surge no ano 2000, né? E aí tem os seus proponentes modernos. Na verdade, o neo-ateísmo é um ateísmo, digamos assim, mais agressivo, porque essa corrente filosófica, né, ideológica, ela ensina que a religião não deve ser tolerada, mas combatida e erradicada. Então é um ateísmo mais, digamos assim, mais atual, né? É lógico que o ateísmo tem raízes lá atrás, mais atual e também um pouco mais agressivo. Mas toda forma de materialismo, de ateísmo e seus derivados devem ser combatidos a partir das Escrituras. Tá bom? Então, uma das coisas que o materialismo ensina é que Deus não se pode provar a existência de Deus, porque Deus não é matéria. Tudo bem, mas se você ler a verdade, a leitura bíblica em classe, você vai ver que no versículo 20 aí de Romanos 1, diz assim: porque as suas coisas invisíveis, as coisas de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, o poder de Deus, como a divindade de Deus, se entendem. Entender é faculdade da razão, nós vamos ver no próximo subtópico. Se entendem claramente, sem dificuldade nenhuma, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, você não pode ver Deus, mas você pode ver a criação de Deus. E a criação de Deus mostra as coisas invisíveis de Deus, o eterno poder de Deus e a divindade de Deus. Então, Deus pode ser provado pela natureza. Porque, na verdade, eles não querem entender isso, mas não querem aceitar. Né? Entender, eles entendem, eles não querem aceitar.
Então, a Bíblia, são as Escrituras, diz aí na sua revista, as Escrituras mostram Deus como Criador, sustentador e mantenedor do universo. Então Deus criou, tá? Deus sustenta e Deus mantém o universo. Tudo vem dele, tá? E aí no subtópico 2, fazendo uso correto da razão. O interessante é que até muitos cristãos, né, têm medo de falar de intelectualidade, razão, né, entendimento, porque tudo tem que ser aceito pela fé. Na verdade, a fé e a razão, elas não são antagônicas, né? Eu vou usar aqui duas citações de dois grandes filósofos cristãos, né? Agostinho e Tomás de Aquino. Agostinho diz assim: a fé e a razão caminham juntas, mas a fé vai mais longe, né? Lógico que ele era cristão, então ele enfatiza mais a fé, mas ele não descarta a razão. Então a fé e a razão caminham juntas, ok? Agora, São Tomás de Aquino, ele diz assim, que existem 3 coisas necessárias à salvação. Primeiro, saber o que se deve crer. Saber racional no que se deve crer, fé. Então, a fé e a razão andam junto. Saber o que se deve desejar e saber o que se deve fazer. Então, você pode ver que os filósofos cristãos, eles não dissociavam razão e fé. Até porque a Bíblia diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Entendimento tem a ver com razão, né? A Bíblia diz, Romanos 12, que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação do entendimento. Então, fé e razão, na verdade, não são antagônicas, né? Como diz Tomás de Aquino, Agostinho, elas caminham juntas. Ok? Então, nós precisamos fazer o uso correto da razão para defender a nossa fé. E eu quero aqui fazer uma observação que não adianta, né? Em muitos casos, na maioria deles, dizer assim, eu creio e simplesmente não. Você precisa saber explicar em quem você crê. Paulo fala assim, eu sei, saber, intelecto, razão, eu sei em quem eu tenho crido. Então a fé, ela não dissociada, não pode ser dissociada da razão. Ok? Então nós terminamos aqui esse ponto. Agora nós vamos fazer aqui uma rápida recapitulação, né? Rápida mesmo. O que nós aprendemos aqui? Lá no primeiro ponto nós aprendemos o que é o materialismo e o que é o ateísmo. Bom, no segundo nós aprendemos as raízes do materialismo e do ateísmo. Qual é a raiz principal? O pecado, a queda, né? Depois, no ponto 3, nós vimos 2 pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas, que é a negação da existência de Deus e a negação, né, de que o homem é um ser singular. No ponto 4, nós respondemos ao materialismo e ao ateísmo com argumentos bíblicos. Então, a Bíblia refuta o ateísmo e o materialismo, ok? Se você gostou do vídeo aí, deixa o like. Se já chegou até aqui, não custa nada deixar o like aí para fortalecer o canal. Te espero na próxima aula, tá bom? Na próxima lição de número 6, a sutileza das ideologias contrárias à família. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula.